Vem aí o Resenha 91. Thiago Mauricio. Curte a balada, Leandro, curte a balada, vamos lá. Estamos de volta agora pro Resenha da 91 pra gente conversar sobre tudo o que aconteceu na partida de hoje. Terminando empate, segunda rodada do Campeonato Paranaense 2026, Maringá e Operário ficaram no 1-1. Gol do Operário de Vinícius Diniz, o gol do Maringá de Ronald Camarão. Antes da gente começar a acionar também para conversar, deixa eu chamar o nosso querido Eduardo Lanza para saber todos os detalhes aí na saída do gramado, já que já estavam rolando alguns estranhamentos ali das comissões com a arbitragem, Lanza. Positivo, inclusive vale destacar que o Hildeberto foi amarelado na confusão. E o técnico Alex também foi pra cima do árbitro Hildeberto, viu? Esse foi o primeiro ponto que o Operário conquista no campeonato e o segundo ponto que o Dragão conquista na competição. O Maringá Futebol Clube agora que vem com mais um empate pra Maringá, pra encarar o Coritiba. Maravilha, maravilha, viu? Qualquer atualização aí, o microfone de entrada aí, Talanza pode entrar também qualquer notícia. Positivo. Deixa eu aproveitar e chamar logo o nosso querido Wilson Costa. Ô Wilson, pra gente conversar logo sobre esse jogo, 1-1, a gente comentava sobre o primeiro tempo, algumas mudanças necessárias, pareceu que o Chip caminhou pro lado contrário e o Ronald Camarão ainda, num milagre, conseguiu salvar o jogo, ainda o empate em 1-1, um segundo tempo que caiu a produção, né, Wilson? Olha, Sérgio Maurício, ouvintes da Pinga Fogo FM 91,5, que jogo triste, hein? Que jogo sofrível. Nós sabemos que o gramado não ajudou, o clima realmente não foi favorável a uma boa prática do futebol, o gramado muito pesado, dificulta, nós sabemos disso, mas isso tem que ser colocado de lado. A qualidade do atleta, a qualidade do jogador, ele tem que fazer a diferença, ele tem que predominar, até porque se treina para isso, tem um condicionamento físico para isso, ele leva o nome, Sérgio, de atleta profissional. Quando você fala de um profissional, você tem que dar qualidade, você tem que dar uma excelência naquilo que você realmente é chamado de profissional. E a gente não está conseguindo ver isso no time do Maringá. Esse profissional, esse atleta que possa hoje dizer estou 100% fisicamente, estou na verdade comprometido com essa equipe para poder cada vez mais melhorar e levarmos o nome da cidade no mais alto nível que possa ser. Realmente o Maringá não agrada, não faz uma boa partida, eu posso até dizer a vocês aqui, mas é um empate fora de casa. Tem muita gente que vai achar que realmente é um bom resultado. Eu não vou achar que é um bom resultado, até porque o Maringá não se apresentou bem. E pega já no meio da semana que vem o Curitiba no WD. Precisando muito, urgentemente de uma vitória. Um resultado que não possa ser a vitória no WD já coloca o Maringá numa situação muito complicada. Então, a meu ver, o professor Chip tem muito trabalho, vai ter muito trabalho para ajustar esse time. Eu não sei se é isso que ele quer, eu não sei se é isso que ele tem na mão, se ele passou realmente pelo crivo, se esses nomes foram dados pelo consentimento do professor, não sei, não tenho essa informação, mas se ele realmente os treina, se ele realmente os tem como jogadores, ele tem que realmente tirar o melhor de cada um, e ele não vem fazendo isso, Sérgio. E com um detalhe, Wilson, antes da gente voltar também para comentar do jogo dos 90 minutos, corroborando o que você fala, né, o Maringá estaciona na quinta colocação, fora ainda da zona de classificação, podendo ver hoje ainda o Londrina, quem sabe, vencer o Sub-23 do Curitiba às 6h30 da tarde, daqui a meia horinha, né, basicamente, e aí viria um Curitiba com a necessidade de vitória, assim como veio o Operário hoje. Não, exatamente. Baseado num resultado que possa ter o time do Curitiba, imagine o perereco que possa ser no WD na próxima partida. Então, a expectativa não são das melhores. O Maringá não se apresentou bem na primeira partida, não se apresentou bem hoje novamente contra o time do Operário, apesar que eu aceito e até entendo muitas colocações. Foram ditas que o Maringá veio da cidade de Cianorte com baita de um resultado, que o Maringá conseguiu realmente um baita de um resultado na cidade de Cianorte. Eu não consigo ver isso, Sérgio.
Eu não consigo ver um baita de um resultado na cidade de Cianorte, assim como não consigo ver também um baita de um resultado hoje na cidade de Ponta Grossa. Então, eu não estou aqui para passar pano, eu não estou aqui para dizer para o meu ouvinte que eu tenho uma responsabilidade, um compromisso com eles, de que tá tudo muito bem, que as coisas caminham muito legal. De forma alguma, eu tenho que falar, acima de tudo, com o meu coração e com o meu conhecimento. O time não está bem. O Wilson, aproveitando para complementar, entrando também nisso, né? O time ainda se assemelha muito ao do ano passado, ou você vê um time novo que precisa se reestruturar? Exatamente, Sérgio. Nós, inclusive, comentávamos sobre isso. O time não houve melhoras. O Chip chegou apenas com outro nome, que leva o nome de Rodrigo Chip. Só isso. Porque se você pegar taticamente o time do Maringá, a impressão é que nós temos que realmente a gente já viu esse filme. É uma sessão da tarde. Quer dizer, muito complicado nós tentarmos avaliar um Maringá dentro de um Maringá que a gente já conhece. Maravilha. Dentro da perspectiva do jogo que a gente viu, não só hoje, né, mas também contra o Cianorte, Wilson, contratação urgente ou o técnico Rodrigo Chip ainda consegue montar baseado no elenco que tem? Olha, era isso que nós estávamos comentando, né? Será que esse quadro de jogadores do Maringá passaram pelo crivo do Chip? É essa a grande pergunta. Eu não tenho essa informação, Sérgio. Porque se ele tem esse plantel na mão e passou pelo crivo dele, pelo conhecimento dele, realmente ele passa a ser o responsável pela equipe que ele está montando. Agora, se foi dado a ele, se foi apresentado a ele, olha, isso é o que temos, eu acho que aí ele tem que se manifestar e dizer, eu preciso de um meio-campo, eu preciso de um zagueiro, eu preciso disso ou daquilo. Mas ele tem que se manifestar. Ele tem que matar no peito e falar, é o nome dele que está em jogo, é a profissão dele que está em jogo. Ele não pode ser omisso de dizer, não, o meu time está muito bem e vem numa crescente. Que todos nós que sabemos de futebol, sabemos que realmente isso não é uma verdade. Sim. Sérgio, pode falar, Lanza. Só permita-me também, você e o Wilson também, permita-me entrar um pouquinho nessa resenha. Vale destacar também como foi apagado o futebol tanto do Kaique Cálito quanto também do Giovanni Gomes. O Giovanni Gomes altamente criticado não só na partida de hoje, mas também na partida do meio de semana. E o Kaique Cálito hoje fez uma partida para se esquecer também. Totalmente anulado na partida de hoje. Não sei se o Wilson concorda comigo nessa. Não, concordo plenamente, Lanza, plenamente. Eu acho que nós tivemos aqui nomes que nós acreditávamos e muito. Quando foi apresentado alguns nomes, nós sabíamos que poderia sim dar um rendimento dentro daquilo que foi nos vendido. Ou seja, nos venderam, mas não entregaram, Sérgio. É isso que eu quero passar para o nosso ouvinte. É esse o compromisso que nós temos com o nosso ouvinte. O que foi nos vendido não foi entregado. Entendi. Chamado John Alexander e Cauã. É que profissionalmente eles não atravessam um bom momento. E se não atravessam um bom momento, não serve para estar na equipe do Maringá, representar a grandeza que o Maringá busca. Eu acho que, com todo respeito a eles, o Maringá merecia ter zagueiros com um pouco mais de qualidade. Nós não estamos falando aqui da pessoa física, nós estamos aqui falando de uma coletividade, de uma representação que se chama Maringá. A coletividade, a bandeira maior, chama-se Maringá. É nesse ponto que eu estou batendo.
Maravilha, maravilha. E Wilson, parte do que a gente viu hoje também do time do Chip, você acredita que ele está próximo de uma estrutura, ou você acha que ele ainda está perdido naquilo que ele está procurando encontrar? Olha, eu não o conheço, nem o trabalho dele, nem pessoalmente. Eu apenas o cumprimentei uma única vez. Vejo nele uma pessoa com muita vontade, inclusive as entrevistas que ele nos cede, eu entendo que ele tem muito conhecimento, muita vontade. Agora, realmente, para fazer acontecer, ele precisa desse algo mais. Se ele não se virar, se ele não buscar realmente a página 2 o mais breve possível, ele vai naufragar, Sérgio. Maravilha. Wilson, pegando aqui também a tabela para os próximos jogos, né, da equipe do Maringá, já foi agora Operário e Cianorte, né? Na terceira rodada agora, já pega de cara o Curitiba. E aí, o Maringá teria, em teoria, né, ter o clássico também contra o Galo Maringá, e o jogo mais fraco seria contra o Andraus. Passa a ficar uma reta final um pouco mais complicada. Pois é, baseado nessa informação que você está nos dando, veja bem, nós temos Curitiba, o Maringá, no caso, tem o Curitiba, depois tem o clássico contra o próprio Galo. Tem o Azures. O Azures, e aí tem, na verdade, a última partida contra o Andraus. O Andraus. Então, veja bem, a necessidade de 4 jogos de se fazer bom resultado. Olha só o que aconteceu com esses 2 empates. Colocou o Maringá numa situação onde só as vitórias possam começar a entender que realmente passam a ser bons resultados. Mas o empate contra o Curitiba realmente não vai ser um bom resultado. E depois, vitória contra o Azures, vitória contra o Galo Maringá. Mas o Galo também nós temos que entender que vai precisar de uma certa vitória. Então, urgente, vai ser o grande ponto de interrogação. Aí fecha com o Andraus. Mas de repente lá, fechando contra o Andraus, os 3 pontos, Sérgio, contra o Andraus, já são mortos. Então é a grande preocupação esses pontos que não foram agora feitos, que o Maringá não pontuou contra o Cianorte, não pontuou contra o Operário. Aí que eu discordo de muita gente que diz que, mas fora de casa é um baita de um resultado. O empate é um baita de um resultado. Eu não vejo dessa forma. Até porque a sequência pode, de repente, numa situação muito, mas muito remota, mas pode acontecer, e o Maringá até nem se classificar. Acabar tendo essa ingratidão. E querendo ou não, né, depois passando por umas quartas de final, a gente começa agora não só dos pontos, mas caso o Maringá passe, mesmo que ele vá pela 4ª ou pela 3ª colocação, entra com a perspectiva de um futebol muito ruim, né, Wilson? Exatamente. Então, nós acreditamos que temos profissionais altamente capacitados e qualificados dentro do Maringá. Nós temos lá pessoas que conhecem do futebol. Nós temos lá pessoas que sabem realmente quem é que tem pedigree, que tem condição de estar envergando a camisa do Maringá. Agora, nós também sabemos que tem muita coisa por trás que faz com que o Maringá realmente não renda aquilo que todos nós esperamos. Que principalmente, Sérgio, o torcedor realmente espera. Perfeito. Ô Wilson, algo que você queira também relatar dessa partida de hoje, o que te deixa, né, também para essa terceira rodada agora contra o Curitiba? Olha, eu tenho a relatar o seguinte, a minha preocupação. A preocupação porque nós não vimos crescimento, nós não vimos o algo mais na apresentação do Maringá hoje, e isso preocupa. Nós sabemos que o Curitiba não vem com o seu time titular, vem com um time de repente alternativo, mas é o Curitiba. Quando se fala do Curitiba, a meu ver, tem que ter o respeito do Curitiba campeão brasileiro, não tenha dúvida. Agora, o Maringá tem que começar a entender que qualquer vacilo um pouco mais aguçado pode ser um grande prejuízo, não só para o Maringá, mas para a sequência de um campeonato brasileiro que se chama Brasileiro da Série C. É o famoso a camisa pesa, né, Wilson? o enverga varal, vamos assim dizer. Wilson, na brincadeira agora também, o jogador Paulinho Gás do jogo de hoje. Pois é, o Paulinho Gás, mais uma vez, um abraço para você, Paulinho. Mas olha, o jogador, a meu ver, mesmo sendo substituído ainda
é o Guilherme Pira. Para mim, é um grande jogador. Agora, precisa, um alerta, viu, Guilherme? Admiro o seu futebol, gosto de ver você, inclusive admiro o fato como você faz inversões de jogo, eu admiro isso, a inteligência do jogador. Precisa melhorar fisicamente. Perfeito. Realmente, até aqui, Wilson, dá pra dizer que é a contratação, né? Não é, né? Ele tem essa coisa, ele tá com esse, apesar da pompa que o Giovanni Gomes chegou e não provou, por enquanto o Guilherme Pira é a contratação que deu certo. Sem dúvida, sem dúvida. Quando foi, é isso que eu digo, quando nos apresentaram, quando realmente nos entregaram o nome Guilherme Pira, realmente nos entregaram e venderam a pessoa certa, o profissional certo, o jogador certo. É dessa forma que eu quero que todos entendam. Quando realmente se vende uma ideia, temos que ter produto, temos que ter qualidade e resultado. Maravilha. Deixa eu aproveitar antes então, também, Wilson, pegar o destaque negativo da partida de hoje para você. Olha, negativo, eu vou dizer uma coisa para você, o posicionamento, que o nosso treinador, o treinador Rodrigo Chip, colocou. O posicionamento desses jogadores. Ele não tinha mais a posição certa do Ronald, ele não tinha mais a posição certa dos alas, ele se perdeu no meio-campo, ele não tinha mais um ataque. Então, a meu ver, o time está totalmente desfigurado. Então, o ponto negativo, a meu ver, foi a desfiguração taticamente e tecnicamente desse time. Maravilha. Ô, Lanza, Sérgio, pode falar, meu querido. antes só queria mandar um abraço, desculpa cortar você, mandar um abraço pro Diego Belloni e pra Laura, que estão nos ouvindo e nos colocaram na TV, viu? Maravilha. Na TV não, pelo que eu tô sabendo, no projetor, viu? Na sala de cinema. Um abraço pros dois aí, obrigado pela audiência também, viu? Muito obrigado mesmo. Ô, Lanza, aproveitar então também, pegar seu destaque final e também saber a sequência, né, das duas equipes, tanto a equipe da casa, do Operário, quanto a equipe do Maringá, os próximos jogos aí das duas equipes. E olha que coincidência, as duas equipes encaram a dupla Atletiba. O Operário viaja até Curitiba para encarar a equipe do Atlético no próximo dia 14/1, na quarta-feira, às 20h30 lá na Arena da Baixada. Já o Maringá Futebol Clube estreia em casa na competição, diante do Coritiba, no dia 13/1, às 8 horas, no WD. O Maringá, que fará seu debut do WD no Campeonato Paranense. Lembrando que a estreia do WD é amanhã, viu? Amanhã terá o primeiro jogo do estadual no Willie Davis, entre Galo e Cascavel. Com isso... O jogo será transmitido por Sim, nós aqui. Inclusive, já jogo... fica o convite pra galera de casa. Exatamente, jogo que amanhã, 6h30 a bola rola, mas antes já tem aquele pré-jogo maroto nosso, né, Sérgio? Maravilha, exatamente. Bom, com isso, o meu destaque fica por conta de você, torcedor, que esteve na jornada com a gente. Agradecer não só ao torcedor, mas também ao Hugo Oliveira, ao Wilson Costa, ao Sérgio Maurício, Leandro Silva, à família Pinga Fogo. E aproveito aqui para poder me despedir na tarde e noite de hoje. Olha, a jornada de Operário 1, Maringá 1, jornada que foi bem aquém. Aliás, partida que foi bem aquém daquilo que nós esperávamos de uma revanche ou de uma repetição no replay da final do Campeonato Paranaense de 2025. Com isso, sem mais para o momento, eu vou me despedir. Tudo isso por hoje, é hora de partir. Muito boa noite, fui! Amanhã eu volto na mesma praça e no mesmo banco, aqui na Pinga Fogo FM. Maravilha, esse foi o nosso querido Eduardo Lanza, hoje fazendo as duas reportagens. Wilson, deixa eu pegar então agora sim seu destaque final também, e um grande abraço, me despedir de você aí, mais uma transmissão e até amanhã. Pois é, Sérgio, até amanhã e muito obrigado a você, ouvintes da Pinga Fogo FM. Sérgio, eu gostaria também de agradecer a todos que mandam mensagem, que mandam aqui informações no WhatsApp, dizendo que concordam conosco e dizendo que também não concordam conosco. É aí que é interessante. Quando você, na verdade, o grande baluarte é aquele que discute com planos, que discute com ideias. Eu gosto disso, porque é dessa forma que a gente cresce. É assim que nós vamos crescer, sempre com pessoas montando e desejando o melhor para o Maringá. E nós queremos o melhor para o Maringá, seja para o Maringá Futebol Clube ou seja para o Galo Maringá, mas que a bandeira de Maringá esteja realmente no alto. Muito obrigado, boa noite e mais uma vez desejo a todos que tenham uma noite abençoada, um domingo abençoado e que amanhã novamente na jornada aqui da Pinga Fogo, Galo Maringá e Cascavel, diretamente do Regional Willie Davis. Boa noite, um fraterno abraço a todos, tchau, tchau.
Maravilha, esse foi o nosso querido Wilson Costa também, esteve aqui comentando aqui, participando durante toda a transmissão, trazendo seus excelentíssimos comentários. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Vitinhas, o Mansu, a galera comentando aqui também, conversando, o João Lobo, né, o pessoal muito chateado, inclusive, com o resultado, criticando principalmente o sistema defensivo do Maringá. Futilô do FC também junto com a gente, o Newton Ricardo também aqui reclamando, já subido um nível na reclamação, o Caio Vinícius Torres, o Emerson Ferrioli, o Robinho Celular, o Paulo Grilo aqui junto com a gente, um abraço aí pra o Tupac que tá aqui com a gente também, viu? Um abraço dizendo que os caras temam em Ronald, tá louco. O Rei Caramelo tava com a gente, Vanderlei, Aparecida, o Alisson e Nívia, toda essa galera maravilhosa que participou aí da transmissão com a gente no jogo de hoje. A audiência é extremamente qualificada, viu? No nosso WhatsApp, muita gente participou hoje também. O professor Jair Mococa tinha deixado um áudio aqui mais cedo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Sérgio. O professor Jair está acompanhando o jogo aqui em Mococa pela Pinga Fogo e assistindo um jogo aqui no campo do Nepre Lima, hein? Tava esperando aí, né? Quem sabe o Maringá daqui a pouco faz um gol aí, né? Aí vai ficar legal para nós continuar ouvindo por aqui. Boa tarde, hein? Profetizou, hein, professor Jair? Teve um empate aí do Ronald Camarão. O Edson Giuliatti também estamos junto. A Jocelei! Oi, Josi! Um abraço também, tá junto com a gente. O Francisco do Rio também junto com a gente aqui acompanhando. Vinícius Mendes, um abraço para o nosso querido Careca. Um abraço, viu? Tamo junto também, participando aqui da transmissão com a gente. Um abraço para você, viu, meu querido? Um abraço e um beijo especial também. Tamo junto, viu? E é isso, a galera que participou com a gente aqui. Antes de eu dar só aquela finalizada aqui, pra galera de casa ficar ligada, ficou assim momentaneamente o grupo A do Maringá, tá? Depois do resultado de hoje em 1-1. O Londrina, que joga daqui a pouquinho, daqui a 15 minutinhos contra o Curitiba, no momento é o líder do grupo com 3 pontos. São Joséense está em segundo também com 3, que tinha vencido o Galo Maringá. Foz do Iguaçu é o terceiro também com 3 pontos. Fez 3 gols, né, mas saldo 1. E o Atlético Paranaense é o quarto da zona de classificação, também saldo 1, mas fez apenas 2 gols. O Maringá atualmente fica na quinta colocação com 2 pontos, né, um ponto atrás aí da entrada da zona de classificação. E Cascavel é o lanterna do grupo A com 1 ponto. Cascavel que enfrenta amanhã o Galo Maringá, que está no grupo B, que por enquanto tem Cianorte, Azures e Operário empatados com 1 ponto na primeira colocação. Curitiba fecha em quarto, né, mas sem resultado, mas chegou a fazer 2 gols. Andréus é o quinto também com 0. E o Galo Maringá momentaneamente é o lanterna do grupo B. Fica o convite então pra galera acompanhar junto com a gente amanhã o jogo do Galo Maringá e Cascavel às 6h30 da tarde, mas a transmissão já começa antes aqui com a gente a partir das 5h30. Já fica o convite para vocês, claro, estarem junto com a gente. Passando aqui alguns resultados importantes também, foi do Campeonato Paulista, que já teve aí a estreia. O São Bernardo venceu por 4-0 a equipe do Capivariano. O Santos venceu por 2-1 a equipe do Novo Horizontino. Tassiano no final fez um gol e conseguiu a virada. Juventude e Ipiranga pelo Gauchão empataram em 1-1. O Campeonato Mineiro tá começando agora, inclusive com o Castilho em campo, viu? Se eu não me engano, empatou em 0-0 com a Tombense. Então, estreia de Jorge Castilho com um empate em 0-0 lá no Campeonato Mineiro. Já tem Cruzeiro também e Pouso Alegre. No Cearense, o Ceará vai vencendo por 1-0 para cima do Floresta. No Goiano, o adversário do Maringá, o Anápolis, perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense com gols de Léo Jacó e Tito. Tito fez o segundo gol do jogo. No outro jogo, o Vila Nova venceu por 2-1 a equipe do Abacate, sei lá, é um abraço aqui também. Abacate. O Campeonato Catarinense, o Figueirense venceu o primeiro jogo para cima do Marcílio Dias 0-0. No Baiano, Vitória e Atlético de Alagoas empataram em 0-0. E no Pernambucano, o Sport deu conta de tomar uma virada, hein? Mas está empatando em 2-2 com o Jaguar lá no Pernambucano e encerrando com o CRB vencendo por 1-0 a equipe do CSE lá no Campeonato Alagoano, além da vitória do América do Rio Grande do Norte no Campeonato Potiguar por 4-1. E agora sim, fechando aqui o resultado para vocês, lá da Copa das Nações Africanas, que a gente estava trazendo o resultado aqui durante o jogo, a equipe do Egito, a seleção do Egito, venceu por 3-2 a Costa do Marfim e já se classifica para as semifinais. Por enquanto, numa chave Marrocos e Nigéria, e na outra chave fica por enquanto a equipe do Egito esperando o jogo de amanhã. Deixa eu até dar uma pesca aqui pra gente ver qual é a semifinal que vai estar, qual é as quartas de final. Esperando a equipe de Senegal. Pronto, então teremos aí também Senegal na próxima fase.
Então é isso, viu? Esses foram os resultados da partida de hoje. Quero agradecer demais a todos aí vocês que tiveram junto com a gente. Deixa eu aproveitar também, obviamente, né, para mandar um abraço especial para os nossos parceiros, tá? A ID33 Celular, que tem tudo pro seu celular. Um abraço, o Wilson tá aqui com a gente, inclusive. Ótica Comercial do Ney, na Avenida Paraná. Seriarte, comunicação visual. Conecta, soluções para eventos. Zap Transportes, economia e agilidade das suas entregas. Jucali Calçados e Confecções, a melhor loja desde 2007. Solumed, solução em agendamento de consultas e exames. Faça seu cartão. Café Jandaia é o nosso bom cafezinho do dia a dia. Ricardinho Lanches, o melhor lanche da cidade. Paulinho Gás, precisou de água e gás? Peça Paulinho Gás. E Cofebral Máquinas e Ferramentas. Cofebral e você, juntos, construindo o Brasil. E antes de encerrar, estiveram nessa jornada de hoje, na voz, o nosso querido Garganta de Ouro, Hugo Oliveira, nos comentários do Magnânimo, o nosso querido Wilson Costa, nas reportagens dele, o intrépido Eduardo Lanza, na mesa da bola, o nosso querido Leandro Silver, no comando técnico de Martisson Modenês, direção geral de Juliano Pinga e toda a família Pinga Fogo. Eu, Sérgio Maurício, estive no plantão aqui conduzindo com vocês essa jornada e agradeço demais pela audiência. Todo mundo que esteve no WhatsApp, no YouTube, esteve junto com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Fica o convite, lembrando, amanhã tem Galo Maringá aqui na Pinga Fogo e desde as 5h30 você já fica com a gente direto do WD. Grande abraço e até amanhã. Investir em imóveis é sempre mais vantagem. Quando você escolhe bem a localização do terreno, a valorização é garantida. Por isso, negocie com a Vignoto, que tem ótimas oportunidades no Jardim Aurora 4, em Sarandi, um bairro totalmente planejado. E também já estão realizando cadastros para negociações diferenciadas do Jardim José Vignoto, com lançamento em breve. Um bairro diferente, acessível e moderno. Faça seu cadastro no pré-lançamento e garanta condições ainda melhores pelo WhatsApp 99908-3923 99908-3923. Super ofertas Condor. Ofertas imperdíveis para encher o carrinho. Confira! Café Damasco 500 gramas Clube Condor R$ 25,90. Lasanha Perdigão Sabores 600 gramas Clube Condor por somente R$ 9,90. Sorvete Nestlé Sabores Tradicionais Pote 1,5 litro Clube Condor R$ 15,90. Esteca bovina com osso sem mignon congelada R$ 29,97 o quilo. Ofertas válidas para este sábado e domingo. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Para comprar seus óculos mais barato e sem abrir mão de qualidade e bom atendimento, passe na Ótica Comercial do Ney, na Avenida Paraná. Na Ótica Comercial do Ney, o preço é bem melhor, porque a loja só vende óculos. Óculos de grau, de sol, infantil, tem as grandes marcas de armações, lentes de alta tecnologia para melhorar a sua visão e o atendimento no capricho. Ótica Comercial do Ney, na Avenida Paraná 606, entre a Santos Dumont e a Nel Martins, com estacionamento próprio. Fone 3026-8566. WhatsApp 998-935314. Vem pra Solumed. Vem pra Solumed, sabe por quê? Porque é fácil, rápido. Todo o seu agendamento médico, odontológico e exame será agendado no particular com valor reduzido. E saiba mais, são milhares de pessoas que utilizam o cartão Solumed, sem mensalidade, sem anuidade, sem taxa de adesão. Vem pra Solumed você também, porque você merece ter saúde. Avenida Horácio Racanelo, número 5.950, ao lado do terminal. Agora vem pra Solumed. Inovação e tecnologia é com a Seriarte Impressão Digital, mudando a sua imagem e da sua empresa. Atuando com faixas, banners, impressão digital, adesivagem em veículos e placas promocionais.